Boa tarde, pessoal. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Então, voltamos. Voltamos para as nossas reflexões diárias. Hoje, 1h10 da tarde, né? E agora, depois do almoço, a gente vai fazer a nossa reflexão de hoje. E hoje é quinta-feira santa, né? É aquela quinta-feira que a igreja, ela nos traz a liturgia, né? Do lava-pés, né? Do lava-pés. Então, nessa quinta-feira, a gente relembra a passagem aonde Jesus Cristo, né? Ele fez ali, se fez presente ali pela última vez, ceando com os seus apóstolos, né? E nessa ceia é aonde ele fala ali que vai ser traído por um deles, né? Que é Judas. E também a gente revê aqui também a instituição da Eucaristia, não é? Quando ele nos deixou a Eucaristia, quando ele nos deixou o pão, aonde ele desceria do céu, e a partir da consagração ali, ele se fazia presente depois da sua ida no nosso meio, né? É a Santa Eucaristia. É aquela bolachinha que a gente recebe lá no altar, na missa, né? Aonde a gente acredita que ele está presente a partir desse momento, né? A partir do momento dessa ceia, aonde ele levanta ali o pedaço do pão, o sangue, o vinho, né? E ali ele diz: quem comer do meu corpo, quem tomar do meu sangue, eu estarei nele e ele em mim, né? Então ali foi quando ele deixou, né, a promessa de que ele estaria conosco todos os dias da nossa vida. Mesmo que a gente não veja, né? Mesmo que a gente não veja, mas a gente sente, né? A gente sente Jesus em muita coisa. Sentimos a presença de Jesus na nossa paz. Sentimos a presença de Jesus nas pessoas. Tem pessoas que vêm na nossa direção trazendo uma palavra de conforto. É Jesus falando com você, não é? Então, ele sempre está presente através das pessoas, através de um louvor. Muitas vezes a gente coloca um louvor e aí você começa a entrar em sintonia, né, com Jesus. Mesmo que você esteja fazendo as coisas, você esteja fazendo faxina, lavando roupa, seja lá o quê, num trabalho, muitas vezes numa feira, você passa, você vê um louvor, aquele louvor te lembra muitas vezes momentos difíceis que tu passou. E tu vê hoje, né, o momento em que tu vive, tu lembra que Jesus foi na tua vida, que Jesus realizou tudo aquilo que tu desejava. Então Jesus, ele vem em forma de pessoas, pessoas que te convidam a ir a uma igreja, a participar de um grupo de oração, pessoas que te ajudam com conselhos, pessoas que... Enfim, Jesus, ele se faz presente na nossa vida de várias formas. E nessa última ceia, né, ele nos deixou essa promessa, que ele estaria num pedacinho de pão. Então, nós católicos acreditamos fielmente nesse mistério. É uma pena que muitos ainda não entendem, né? Muitos ainda não têm, assim, aquela devoção que deveria ter. Talvez porque não tá vendo nada, né? Mas se você se esforçar um pouquinho, você consegue encontrar Jesus na Eucaristia, sim, né? Porque lá ele está, no sacrário, né? Que é aquele ostensório ali que a gente deixa. Tem o sacrário lá, que é o lugarzinho onde fica o pão. Aquele pão, ele já está consagrado ali, né? Ele está consagrado, então ali se encontra Jesus Cristo. É uma salinha onde você entra, onde você fica ali em silêncio. Só você e Jesus Cristo ali. Então você está olhando ali
É como se fosse uma caixinha, né? E lá dentro está a hóstia consagrada. E ali, dentro de você, você sabe que Jesus ele se faz presente naquela hóstia. E ali é você e Deus. Então, assim, a nossa igreja ela é linda. Ela é linda porque ela acredita em tudo que Jesus deixou, né? E nessa quinta-feira santa foi instituída a Eucaristia. Foi quando ele levanta ali o pão, ele levanta ali o vinho, né? E ali ele diz que vai se fazer presente, né? No pão, que é o corpo, ele vai se fazer presente no vinho, que é o sangue. Então Jesus Cristo está conosco todos os dias. E a gente vai ver agora. Então hoje a palavra de Deus ela está no livro de João, no capítulo 13, João, livro de João, capítulo 13, versículo do 1 ao 11. Jesus veio para servir. Antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que tinha chegado a sua hora, a hora de passar deste mundo para o Pai. Ele, que tinha amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, o diabo já tinha posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, o projeto de trair Jesus. Jesus sabia que o Pai tinha colocado tudo em suas mãos. Sabia também que tinha saído de junto de Deus e que estava voltando para Deus. Então Jesus se levantou da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a na cintura, colocou água na bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando com a toalha que tinha na cintura. Chegou a vez de Simão Pedro. Este disse: Senhor, tu vais lavar os meus pés? Jesus respondeu: Você agora não sabe o que estou fazendo, ficará sabendo mais tarde. Pedro disse: Tu não vais lavar os meus pés nunca? Jesus respondeu: Se eu não o lavar, você não terá parte comigo. Simão Pedro disse: Senhor, então podes lavar não só os meus pés, mas até as mãos e a cabeça. Jesus falou: Quem já tomou banho só precisa lavar os pés, porque está todo limpo. Vocês também estão limpos, mas nem todos. Jesus sabia quem o iria trair, por isso é que ele falou: Nem todos vocês estão limpos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, pessoal, hoje a gente vê o lava-pés, né? É uma passagem de Jesus onde ele nos traz o ensinamento da humildade, não é? Da gente trabalhar em nós, a gente entender que a gente precisa das pessoas e que as pessoas precisam de nós. E que nós precisamos estar sempre contrito com isso. A gente precisa estar sempre atento às pessoas que precisam de nós para que a gente possa servi-lo, não é? A gente percebe aqui que Jesus, ele era a humildade em pessoa. Jesus era uma pessoa humilde, Jesus era uma pessoa que era um Deus ali transformado em homem, mas ele não se sentia a mais diante dos seus. Quem somos nós, né? Quem somos nós diante de Deus? Nada, nós não somos nada, somos filhos amados, mas diante dos nossos pecados, da nossa desobediência, a gente passa a não ser nada diante de Deus. Então, por isso, Pedro, que também se sentia um nada ali diante do Senhor, que estava ali naquela ceia, Pedro diz, quando ele coloca ali aquele avental ali e ele vai lavar os pés, Pedro diz: jamais, Senhor, jamais eu vou deixar, né? Em outras palavras, jamais eu vou deixar o Senhor lavar meus pés, né? Porque Pedro via que ele era grandioso, né? E que Pedro era pequeno diante
de tanta grandeza de Jesus. Então, por isso ele falou isso na sua, né? Na sua totalidade. É quando a gente também se reconhece pecador e muitas vezes a gente fala. Ontem eu falava no vídeo que eu postei, eu falava sobre isso, né? Não somos dignos de receber Jesus na Santa Eucaristia. Nós não somos dignos, a gente reconhece. É uma forma de humildade da nossa parte reconhecermos isso. Não somos dignos porque nós somos podres. Nós temos pecados dentro de nós. Nós pecamos todos os dias, toda hora, todo instante, não é? Seja pecado pequeno, seja pecado grande, seja pecado... Não importa, importa que pecamos. Então nós não somos dignos de recebê-lo, mas a misericórdia dele é enorme. E nesse momento da ceia, ele se fez ali presente para deixar para eles o ensinamento que eles cuidassem do outro, não é? E deixa também para nós isso, que nós também precisamos cuidar do outro. Nós precisamos se doar ao outro, principalmente quando o outro precisa de nós, não é? Muitas vezes a gente tem uma classe social maior, não é, do que o outro. O outro às vezes é uma classe média, é uma classe baixa, mas eu sou uma classe alta. Então jamais eu vou ali me rebaixar para ajudar uma pessoa, não é, para dar um banho num doente, não é, para trocar a fralda muitas vezes de uma pessoa doente. Não, eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso. E a gente esquece muitas vezes de que a gente pode estar lá no futuro, a gente pode chegar à mesma situação, né? A mesma situação a gente pode se deparar com ela. Precisar de alguém para nos limpar. Precisar de alguém, né, para cuidar de nós num leito, numa doença, né? E muitas vezes a gente é tão arrogante, tão prepotente, que a gente não se disponibiliza a ajudar alguém, a limpar alguém. Tem pessoas que, a maioria, né, tem nojo, né, de pegar naquilo ali. E, no entanto, nós somos aquilo ali, não é? Aquele número 2 que a gente faz. Nós somos isso aqui na Terra, né? Quem somos nós na fila do pão? Nada. Como se diz o ditado, né? E Jesus, com essa atitude, ele quis deixar para os discípulos e deixar para nós que nós, cada um de nós precisamos dele, não é? Muitas vezes a gente passa, a gente vai ali numa calçada, a gente encontra, se depara com um pedinte, né? Uma pessoa ali, um esmoléu que está ali deitado. Muitas vezes ele está ali fedido, né? Ele está fedido, ele está naquela situação. A gente muitas vezes muda de calçada, né? A gente muda de calçada porque a gente... Não, o fulano ali tá fedido, o fulano ali eu não quero, eu não vou dar um dinheiro a ele, eu não vou ajudar, eu não vou fazer nada. Mas muitas vezes a gente se esquece que a gente pode um dia precisar de uma dessas pessoas que vivem por ali mendigando alguma coisa. Não é? Porque nós não somos absolutamente nada nessa vida. Nada, nada, nada. Eu tô de repente andando num comércio, andando numa rua sozinha e de repente me dá um ataque, eu caio lá. Eu posso cair diante de uma pessoa dessa, né? Eu posso cair perto de uma pessoa dessa e essa pessoa suja, essa pessoa fedida, pode me pegar, me pedir um socorro e me levar num hospital e salvar até minha vida. Porque nós não somos nada nessa vida. E muitas vezes a gente olha para eles com reprovação. Ah, não vou passar ali porque tá fedido. Eu não vou passar ali porque tá chichado. Ah, eu não vou passar, eu não vou. Muitas vezes eles nos dão bom dia e a gente não dá a eles. Né? A gente não dá a ele. Muitas vezes eles estão lá deitados, muitas vezes, bom dia, moça. A gente não responde. Muitas vezes, né? Eles pedem alguma coisa, muitas vezes você tem, você não dá uma ajuda. Por quê? Porque na sua cabeça, muitas vezes você acha que ele vai beber, que ele vai isso, muitas vezes ele está verdadeiramente com fome, né?
E a gente nunca nos coloca, a gente não nos coloca no lugar do outro. E se fosse eu, e se fosse meu pai que estivesse ali, se fosse um filho que estivesse ali? Porque muitas vezes as pessoas, elas estão nessa situação de rua, mas muitas vezes não é porque elas não têm. Às vezes é um distúrbio mental, às vezes é uma na velhice, não é? Esquece das coisas, sai, muitas vezes a família nem sabe que saiu para pedir. A gente encontra tanto idoso, muitas vezes aquele idoso, ele tá com fome. Ele tá com fome, né? E muitas vezes a gente não olha para essas pessoas com amor, com que Jesus olhou para aqueles discípulos naquele momento que ele estava ali lavando os pés dele. Então a gente percebe, né, que Pedro olha e diz assim: não, Senhor, o Senhor é grandioso demais, o Senhor é dono de tudo, o Senhor é nosso Pai. Eu não vou deixar que o Senhor lave os meus pés. Né? Logo lavar os pés. Por que Jesus ele escolheu? Por que será que Jesus ele escolheu os pés? Não é? Os pés. Talvez por ser a parte mais suja do ser humano, né? Muitas vezes a gente anda aí com o pé no chão, a gente pisa nas coisas, não deixa de ser uma parte do corpo, né, que é mais suja. Mesmo que a gente lave, mas é uma parte do corpo, né? Por quê? É humilhante para mim, para você, nos abaixar para lavar os pés de alguém. Nossa, não, jamais que eu vou fazer isso. Ah, eu não fui criada para isso, não, né? Eu não vou fazer isso de jeito nenhum. Manda fulana fazer. Ah, a vizinha ali, ela tá precisando bem ali de uma pessoa para limpar, de uma pessoa para dar uma mão. Ah, eu não vou não. Eu não dou para isso não. Não dou para fazer uma caridade aí nessa área de saúde aí. Não dá para mim. Mas a gente precisa entender, né, que nós também podemos precisar. Todo mundo precisa de todo mundo. Mesmo que você tenha rios de dinheiro, mesmo que você seja rico de papel, não é? A gente precisa, porque chega um momento da nossa vida que a doença ela vem. Muitas vezes a gente não sabe como é que ela vai chegar, mas ela pode vir acabando com tudo. E o dinheiro que a pessoa tem, muitas vezes, não serve. Você pode ter o dinheiro do mundo todinho, muitas vezes esse dinheiro não serve. Você pode dizer assim: ah, eu não preciso de ninguém porque eu tenho dinheiro. Aí é que você se engana, você precisa sim. Você precisa de uma pessoa para cuidar de você se você estiver doente. Uma pessoa que tenha misericórdia de você, que toque em você com cuidado, que cuide de você com cuidado, com amor, como se fosse um ente querido seu, né? A gente precisa de pessoas assim, e hoje é muito difícil você encontrar pessoas que cuidem de criança, pessoas que cuidem de idosos, com carinho, com amor, com atenção, né? Mesmo porque a gente sabe que o amor transforma. Ah, eu tenho minha avó, mas minha avó é muito ruim, minha avó é ruim, minha avó ela belisca, ela dá, ela faz, ela acontece, ela não quer tomar banho, né? Então, assim, exige uma paciência muito grande para cuidar de um idoso, para cuidar de uma criança, exige um amor, exige uma coisa que tem que vir de dentro. E muitas vezes as pessoas elas trabalham pelo dinheiro. Então é como eu falo, o dinheiro que você paga, muitas vezes, não está servindo de nada, porque a pessoa ela está te maltratando. A pessoa ela está te pegando ali com força, ela não tem cuidado de pegar. O idoso é a mesma coisa de uma criança. Você vê a pele de um idoso é muito sensível. Tudo no idoso é sensível. Você olha para um idoso que precisa dos seus cuidados e você olha, você vê ali o olhar, né? Aquele olhar pidão. Parece, só falta dizer assim, cuide de mim direito, né? Não me maltrate, não me machuque, não me belisque, né? É aquele olhar assustado, é aquela coisa assim, como uma criança,
É a mesma coisa de uma criança. E o dinheiro, muitas vezes, que você tem, o rio de dinheiro não paga, porque muitas vezes você confia em alguém e aquele alguém está maltratando. A gente vê tanto aí pelos repórteres da vida, né? Onde as câmeras pegam alguma coisa com criança, com idoso, tal. Muitas vezes vem até dos filhos os maus tratos, né? Então, Jesus, nesse evangelho, ele vem nos trazer isso. Nós precisamos de todo mundo, independente de dinheiro, independente de classe social, independente de profissões. Um médico precisa da faxineira, não é? Porque muitas vezes ele não tem a humildade de ele ir lá e fazer. Não faz. Mas ele precisa da faxineira. E a faxineira precisa do médico, não é? Então, e assim sucessivamente. Você vai encaixando a sua profissão em outra profissão. Um professor precisa da empregada doméstica, não é? O professor precisa. Às vezes a empregada doméstica, ela tem as habilidades dela que ele não tem. Assim como o professor tem o estudo que a empregada doméstica não tem. E assim sucessivamente. Então, um sempre precisa do outro. E nesse evangelho, Jesus mostrava para os discípulos isso. Eu quero que vocês sejam humildes, que vocês ajudem as pessoas, não é? Que quando chegar aquela pessoa precisando de você, que você tenha disponibilidade de ajudar, não é? Por quê? Porque você pode precisar. Faça da forma que eu estou fazendo com vocês. Eu estou fazendo, eu estou aqui, eu estou mostrando. Né? Eu não sou o santo, eu sou o todo-poderoso, eu sou aquele que faz. Né? Mas eu estou aqui lavando os pés de vocês. Então façam com o seu irmão da mesma forma que eu fiz. Né? Então a gente coloca várias situações nesse meio. Jesus citou lavar os pés. E quando a gente vai à missa do lava-pés, a gente vê, tem um momento onde o padre, né, que representa a pessoa de Jesus, ele coloca ali o avental e ali ele coloca, pode ser os coroinhas sentados e ali ele lava os pés daqueles coroinhas. Muitos hoje em dia, né, vai ali no meio da assembleia e vai chamando, escolhendo as pessoas. Se na sua paróquia acontecer isso e você for escolhido, pode ter certeza que na Semana Santa é Jesus lavando seus pés. É Jesus que te escolheu, porque ele chama assim, salteado, né? E ali Jesus se faz presente, né? Porque ali é uma missa, ali está se falando dele, ele está ali presente. Então se sinta escolhido por Deus para lavar os seus pés. Eu lembro que já faz muito tempo, minha filha, eu acho que tinha 8 anos, 8 para 9 anos mais ou menos, e eu levava muito elas para grupo de oração, e em um dos grupos de orações teve um momento da missa, né? No momento da missa e lá eles estavam ali comentando, né, sobre isso, tal, falando sobre lava-pés, e ele me dizia isso. Ele falava lá sobre isso. Quando na Semana Santa tiver ali o momento do lava-pés e o padre escolher você foi escolhido por Deus naquele momento, para que Jesus esteja lavando os seus pés. Em muitas paróquias por aí, não é? Vai acontecer dessa forma, do padre chamar as pessoas lá. E em muitas também vai acontecer de ser tudo ali no altar, né? Ser ali os coroinhas, ser com os coroinhas, não é? E é isso que Jesus nos traz hoje. E a gente não pode dizer a Jesus, não, jamais eu vou deixar. Olha o que Jesus diz para Pedro. Se você não deixar que eu lave os seus pés, você não fará parte de mim. Você não faz parte de mim. Por quê? Porque quando eu rejeito que o outro faça comigo, eu não posso fazer parte de Jesus, não é? Então, se eu rejeito, eu não posso.
Eu não posso rejeitar a ajuda do meu irmão por arrogância, por prepotência, muitas vezes. Muitas vezes sou uma pessoa que eu tenho dinheiro e muitas vezes eu estou precisando de algo, né? E tem gente que quer me ajudar e eu não quero, porque o meu dinheiro, ele faz tudo. O meu dinheiro, ele compra, ele vende, não é? Ele me leva para lugares que eu quero, né? Então eu rejeito aquela ajuda. Então Jesus está dizendo, se você não me deixar lavar seus pés, você não faz parte de mim. Então nós, a partir do momento da nossa arrogância, da nossa prepotência, sabe? A gente não faz parte de Deus. A gente mesmo se exclui da presença de Jesus ali. Não é? Porque muitas vezes a gente não aceita a ajuda do outro. Muitas vezes a gente não ajuda o outro. E quando eu não ajudo o outro, eu posso perder a graça de estar com Jesus quando eu morrer. Porque ele exclui Pedro aqui, não é? Olhe, Pedro, a quem ele deu as chaves do céu, ele diz, se não deixares lavar teus pés, você não faz parte de mim. Então representa para nós isso. Se eu não deixar, né, que os ensinamentos do Senhor, ele entre no meu coração, né, como água para lavar tudo que não presta, eu não posso fazer parte de Jesus Cristo. Eu não posso fazer parte. Por quê? Porque tudo que é sujo dentro de mim me impede de chegar até ele. Então, representa isso aí, não é? Quando ele fala dessa forma com Pedro, representa isso. Não é? Se você não deixar que eu lave os seus pés, você não faz parte de mim. Ou seja, se você não deixar a palavra de Deus entrar, aquilo que eu quero para vocês entrar no coração de vocês, jamais vocês poderão fazer parte de mim. Mesmo que vocês acreditem em mim, mesmo que vocês me sigam, mesmo que vocês vivam na igreja, né, como acontece, muitas vezes são inúmeras as pessoas que vivem dentro da igreja, mas não faz o que Jesus quer, né? E o exemplo a gente vê aqui em Pedro. Olha Pedro. Pedro caminhava com Jesus. Pedro via os milagres de Jesus. Não é? Aqui já era o final da vida humana de Jesus aqui. Era a última ceia. A última ceia. Né? E Pedro disse isso. Pedro achou que por ele ser o mestre dele, não é? Ele não iria deixar ele passar por aquela humilhação, de se ajoelhar ali aos pés dele, lavar os pés deles, enxugar. Pedro não queria, mas aí Jesus diz, não, você precisa querer, ou seja, eu preciso querer a renovação da minha vida, eu preciso querer a minha conversão, para que eu possa, né, lá na frente, encontrar com Jesus e ele não me rejeitar. Ele não dizer, no dia que eu quis lavar seus pés, você não deixou. Você achou que eu era grandioso demais e não poderia ali me humilhar diante de você, né? Então hoje a gente vai levar isso para a vida da gente, não é? A gente vai sempre lembrar de que a gente precisa do outro, independente de quem é esse outro. Né? A gente só não precisa de quem tem dinheiro, a gente só não precisa de pessoas que estão limpas, de pessoas, a gente precisa até de um mendigo, como eu falava aqui. Porque a gente não é nada nessa vida, né? Nessa vida a gente não é nada. A gente sai de casa, a gente sabe que não volta, né? A gente tá andando sozinho pelos cantos, a gente não sabe, de repente pode dar um piripaque, pum, morreu. Quem é que nos leva? Quem é que vai nos levar? Quem é que vai nos... Não vem ninguém chamar a família, não. Eles vão chamar o quê? Se for uma morte, vai chamar logo o bombeiro, vai chamar logo o policial, né? A polícia já chega, já pega tu ali, já joga ali no carro lá do IML, né? E dali, família mais tem contato contigo, não. Vai lá, ó. Aquela carne vai-se embora lá para saber do que foi que tu morreu. E pronto. E dali a família só te tira para enterrar. Então, acabou. Quando a gente fica num hospital e a gente cai numa UTI,
A família nem precisa estar no hospital, não é assim? A família vem para casa. Eu me recordo quando eu tive que deixar minha neta na UTI. Eu tive que pegar as coisinhas dela e vir para casa e deixar ela lá. E ela passar 4 dias. Ela também só passou 4 dias. Ela passar 4 dias lá sozinha, com 12 dias de nascida, sozinha. E eu me lembro que eu vim com meu coração partido, né? Eu vim com meu coração partido. Eu vim num carro, mas eu estava me prendendo ali. Mas quando eu cheguei em casa, eu chorei que meu coração doeu de ver aquela coisinha tão pequenininha ficar ali sozinha. Ou seja, nós não somos dono de nada, nem do nosso próprio corpo. Porque quando a gente morre, quando acontece e a gente sai de si, é as outras pessoas que tomam conta, né? Então é sobre isso. Hoje a gente precisa levar para a vida. Por isso é importante a Semana Maior. Por quê? Porque durante essa semana a gente viu toda a trajetória de Jesus, tudo que ele passou até a morte. Que amanhã é Sexta-feira Santa e amanhã a gente vai relembrar a morte de Jesus, não é? A morte. Sábado de aleluia. É aquele sábado do silêncio. É o sábado da espera, né? É o sábado da espera da ressurreição. Então, chama-se um sábado do silêncio, né? No sábado. E no domingo, na madrugada do domingo, né? Vem a ressurreição de Jesus, que é a Páscoa, não é? Que é a Páscoa. É por isso que a igreja ela entra em festa no domingo, não é? Porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que o meu futuro está nas mãos do meu Senhor, que vivo está. Um dia eu vou cruzar os rios, viverei então um céu de luz. Na cruz pagou os meus pecados, mas o Senhor vive e reina, o meu Jesus. Porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Senhor, que vivo está. Então, domingo, a gente vai cantar isso na igreja. A gente vai pular, a gente vai brincar. E a gente vai cantar que ele está vivo, né? Mas é só uma lembrança, porque ele sempre esteve vivo na nossa presença, não é? Então, uma boa quinta-feira para vocês, santa, né? Que cada um possa procurar na sua paróquia a sua missa e possa vivenciar o lava-pés de hoje. Amém? Um bom final de tarde aí para vocês e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.